Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um caso que ocorreu em 1981. O caso permaneceu quase por 40 anos sem ter um ponto final, até que em dezembro de 2022 o caso foi finalmente concluído. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora ver comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Lynette Dawson. Lynette Joy Sims, ou apenas Lynn, nasceu em New South Wales, na Austrália, em 1948. Por volta de 1965, quando estava com 16 anos, ela conheceu um jovem da mesma idade chamado Chris Dawson. Eles se conheceram através de uma dinâmica que seus colégios participaram. Os dois namoraram por 5 anos, antes de se casarem em Sydney, em 26 de março de 1970. Chris nasceu em Sydney. Ele tem um irmão gêmeo chamado Paul, de quem sempre foi muito próximo, e eles também têm um irmão mais velho chamado Peter. Chris estudou na Sydney Boy High School, onde era monitor. Ele se formou em 1966. De 1972 a 76, Chris e Paul jogaram profissionalmente na Rugby League por um time de Sydney, o Newton Jets. Em 1975, o casal comprou um terreno e construíram uma bela casa em Bayville. Em 77, eles deram as boas-vindas à primeira filha do casal. Já em 79, a segunda chegou. Em 75, os irmãos Dawson e suas esposas apareceram no programa de documentários da ABC Sharkboard, para discutir como o vínculo estreito dos gêmeos afetou suas vidas. Depois de encerrar suas carreiras no rugby, os irmãos Dawson encontraram um emprego como professores de educação física, com Chris trabalhando na Corner High School, perto de Sydney. Chris e Paul são acusados de se envolverem regularmente com comportamento sexual ilícito com alunas em suas respectivas escolas. Chris é ainda acusado de ter sido um dos 6 professores do sexo masculino que atacaram alunos da Corner High School. Chris conheceu uma aluna na escola em que trabalhava. Seu nome era Joanne Curtis. Acredita-se que o caso deles começou em 1981. Chris tinha cerca de 34 anos e Joanne 36 na época. Ele apresentou Joanne a Lynette e suas 2 filhas como uma babá, e com isso Joanne começou a frequentar a casa da família para cuidar das crianças, enquanto tinha um caso com Chris. Ela diz que normalmente os dois se encontravam em um hotel que tinha perto ou em um parque para ter relações sexuais. Um dos vizinhos viu Joanne tomando banho de piscina na casa da família. Ele suspeitou que Chris tinha um caso com a babá e até comentou a sua esposa. Joanne disse que ela e Chris costumavam passar o tempo com seu irmão Paul e suas namoradas. Essas meninas eram alunas de outra escola local, a Forest High School. Joanne mais tarde falou sobre uma rivalidade que existia entre Paul e Chris. Havia competitividade lá, mas eu não sabia sobre nenhuma outra garota com quem Chris estava, disse Joanne. Chris era aquele que vivia de acordo com seu irmão. Eu acredito que Paul estava liderando Chris. Chris era muito impulsivo e ficava com raiva rapidamente. Paul era muito mais calmo e autocontrolado. No fim de 81, Chris começou a ser frio com sua esposa Lynette. Ele dizia a ela que ela não era mais atraente e a relação dos dois ficou muito desgastada. Em algum momento, Lynn viu Joanne sentada no colo de Chris. Ela o confrontou, ficou com raiva e muito surpresa por ver aquela cena. No mesmo ano, Lynn começou a trabalhar meio período em uma creche. Ela disse à sua amiga de trabalho que Chris começou a ser violento com ela e, em uma ocasião, puxou seus cabelos e a jogou na lama perto da piscina. Ela chegou até mesmo a ficar com falta de ar.
As coisas ficaram ainda piores entre o casal. Isso porque a maioria das discussões era porque a Lynn não queria que a Joanne ficasse na casa. Ela não queria que ela morasse lá, ficasse de uma forma fixa para cuidar das crianças, porque ela suspeitava que o seu marido tinha um caso com a babá. Mas o Chris, ele não aceitava isso, ele dizia que ela tinha que ficar na casa, cuidar das crianças, e até teve uma vez que algumas pessoas viram os dois discutindo de uma forma mais agressiva, a gente pode dizer. Ele até sacudiu os ombros da sua esposa e a gente viu que as coisas estavam saindo do controle. Em dezembro de 81, Chris fez um depósito e uma unidade em Manly, já que ele pretendia ir morar com Joanne. Depois de fazer isso, ele ligou para seu outro irmão, Peter, que era advogado, para pedir conselhos sobre a mudança e se isso afetava de alguma forma o acordo do divórcio. Peter disse a Chris que ele seria penalizado financeiramente se fosse morar com Joanne. Quanto mais os dias passavam, mais Lynn ficava infeliz com toda a situação. Algumas pessoas disseram que viram hematomas em seu braço e coxa. Em 23 de dezembro de 81, Lynn estava esperando que Chris fosse buscá-la no trabalho, mas ele nunca apareceu. Ela pegou um táxi para casa e encontrou um bilhete dele de adeus, pedindo que ela não pintasse uma imagem muito ruim para suas filhas. Lynn foi convidada para passar o Natal na casa do seu irmão, mas optou por ficar em casa porque ela ainda tinha esperança de que o marido voltasse. Chris e Joanne fizeram as malas e decidiram se mudar para Queensland para começar uma nova vida juntos. Mas Joanne mudou de ideia porque ela ficou com muito medo de toda a situação. Ela também era apenas uma garota quando tudo isso aconteceu, então os dois voltaram para Sydney no dia de Natal. Eles ficaram na casa de Paul e não contaram a Lynn que estavam de volta. Chris voltou para sua casa para morar com a sua esposa Lynn e suas duas filhas, mas toda oportunidade que ele tinha, ele visitava Joanne. Entre o dia 1º e o dia 3 de janeiro, Lynn e suas filhas viajaram para os subúrbios de Sydney para ficar com seus parentes. Em 4 de janeiro, os colegas de trabalho de Lynn disseram que viram mais hematomas nela. Ela disse a eles que ela e Chris iriam para aconselhamento matrimonial. No dia 8 de janeiro de 83, Lynn falou com sua mãe no telefone e as duas combinaram de se encontrar no dia seguinte. Durante a ligação, ela disse que estava se dando melhor com Chris e que eles foram em uma sessão de aconselhamento e foi tudo muito bem. Mas no dia seguinte, ela nunca apareceu para encontrar sua mãe. No dia 9 de janeiro, segundo Chris, Lynn acordou cedo para lavar roupa e preparar almoço para as filhas. Ele disse que a levou até um ponto de ônibus para que ela pudesse fazer algumas compras. Depois, ele levou suas duas filhas para a aula de natação, onde Lynn deveria encontrá-las no final da tarde, mas ela nunca chegou. Segundo alguns relatos, Chris estava agitado naquele dia. No dia 10 de janeiro, Chris foi visitar Joanne, e ela o descreveu como agitado e nervoso. Ele pegou Joanne e a levou de volta para sua casa em Sydney, onde ela basicamente se mudou em definitivo. Joanne disse que Chris disse a ela que ela precisava se mudar para casa porque Lynn não voltaria e ele precisava de ajuda com as crianças. Chris não relatou o desaparecimento de Lynn até 18 de fevereiro, 6 semanas desde que ela foi vista pela última vez. Chris disse à polícia que achava que Lynn tinha saído de casa porque eles tiveram uma discussão. Ele também disse às autoridades mais tarde que Lynn ligou para ele no dia 10 de janeiro e disse que precisava de um tempo para resolver as coisas. Ele ligou para o trabalho dela e disse que ela estava doente, que precisava ficar algumas semanas fora. Em um depoimento à polícia, Chris sugeriu que ela havia se juntado a uma organização religiosa, então ela tinha saído de casa porque ela queria. A polícia iniciou uma investigação sobre o desaparecimento dela, mas eles não conseguiram nada. Em agosto daquele ano, Chris apresentou um relatório antecedente à polícia. Ele pediu uma ordem judicial para a dissolução de seu casamento com Lynn, com base no abandono. Nos documentos, ele disse que era um marido desamparado e abandonado, que tentou encontrar sua esposa, mas não teve sorte. A ordem judicial foi concedida em outubro daquele ano. Chris ficou com todos os bens, incluindo a casa, bem como a custódia das filhas. Em 84, Chris se casou com Joanne Curtis. Ela usava os anéis de Lynn. Mais tarde, Joanne fez uma declaração assustadora. Ela disse que na lua de mel, Chris foi violento e a agarrou pelo pescoço.
Foi nesse momento em que ela percebeu que era tarde demais para se livrar dele. Os dois tiveram uma filha juntos. Durante os anos, Chris se tornou ainda mais agressivo. Joanne falou sobre o casamento deles ter piorado ainda mais depois do nascimento da sua filha. Ele era ainda mais possessivo comigo e rejeitou Kristen, a filha deles, porque ele me queria apenas para si. O casamento de Joanne com Chris durou até 1990. Ela ficou com a guarda da filha. Nesse mesmo ano, a polícia realizou uma investigação na antiga casa da família Dawson, em Bayville. Eles usaram radar de penetração no solo, mas nenhuma escavação foi feita. Eles se concentraram na área ao redor da piscina, mas nada foi encontrado. Em janeiro de 2000, a polícia revistou novamente a casa. Eles conduziram algumas escavações ao redor da área da piscina. Um casaco rosa feminino e uma embalagem com data de validade para 81 foram encontrados. O casaco estava em pedaços e parecia ter marcas de corte, mas não foi possível confirmar se pertencia a Lynn. Depois que a investigação da polícia de New South Wales se mostraram inconclusivas, o legista do estado conduziu 2 investigações. No primeiro inquérito, realizado em fevereiro de 2001, o vice-legista estadual determinou que Lynette foi assassinada e que seu assassino era alguém que ela conhecia. O legista recomendou que as acusações fossem feitas, mas o diretor de promotoria pública avaliou que não havia provas suficientes para uma condenação criminal. Um segundo inquérito, realizado em fevereiro de 2003 pelo legista estadual da época, recomendou que Chris fosse acusado pelo assassinato de Lynn, mas mais uma vez foi recusado, citando a falta de provas. Em 2013, a polícia ofereceu uma recompensa de $100 mil por informações sobre o caso da Lynette e dobrou para $200 mil. Em abril de 2018, após extensas investigações, a polícia solicitou ao gabinete do diretor da promotoria pública que revisasse seu resumo de evidências. Chris foi preso em Queensland em dezembro de 2018, extraditado para New South Wales e acusado do assassinato de sua primeira esposa. Ele recebeu fiança e, em junho de 2019, se declarou inocente do assassinato. Em fevereiro de 2020, Chris foi levado a julgamento pelo assassinato de sua ex-esposa. Ele também estava enfrentando uma acusação de conhecimento carnal com uma garota entre 10 a 17 anos, relacionado ao seu relacionamento sexual com Joanne Curtis, enquanto ele ainda era professor na Corner High School. Chris Dawson solicitou a suspensão do caso com base no fato de que houve um atraso excessivo em processá-lo e que havia o risco de que membros do júri pudessem ter prejulgado sua culpa devido à ampla publicidade do caso. Uma suspensão temporária foi concedida para permitir que a publicidade desaparecesse da mente dos jurados, mas seu pedido permanente foi negado, tanto na Suprema Corte quanto na Corte de Apelações Criminais. Em abril de 2022, ele foi negado a licença especial pelo juiz para apelar ao Tribunal Superior da Austrália. Em maio de 2022, o juiz Robert Jones concedeu o pedido de Chris para um julgamento sozinho com apenas um juiz, depois que ele argumentou que a extensa publicidade pré-julgamento significava que um júri era inadequado em seu caso. O julgamento perante o juiz começou em 9 de maio e durou 10 semanas, concluindo em 11 de julho. A promotoria apresentou um caso circunstancial, alegando que o motivo do assassinato de Chris foi seu desejo de um relacionamento irrestrito com Joanne. A defesa reconheceu que Chris pode ter faltado com sua esposa, mas que ela deixou e abandonou a família por vontade própria, e ele sugeriu que ela poderia ter criado uma nova família. A defesa contou com várias testemunhas que afirmam ter visto Lynette desde o seu desaparecimento. Chris optou por não depor. Em 30 de agosto de 2022, o juiz levou 5 horas para apresentar seus motivos para considerar Chris Dawson culpado. Ele descobriu que Chris havia mentido em várias ocasiões, incluindo sobre seu relacionamento com Joanne, sobre seu desejo de retomar um relacionamento com sua esposa e sobre receber telefonemas de Lynette depois que ela desapareceu. O juiz rejeitou os supostos avistamentos de Lynette como totalmente não confiáveis e descobriu que havia um corpo de evidências muito convincente para rejeitar a hipótese de que Lynette Dawson abandonou sua família. Ele estava satisfeito, sem dúvida nenhuma, de que Lynette Dawson morreu como resultado de um ato consciente e voluntário de Chris. Em 2 de dezembro de 2022, Chris Dawson foi condenado a 24 anos de prisão.
com um período sem liberdade condicional de 18 anos, pelo assassinato de Lynette Dawson. O podcast The Teacher's Pet, sobre o caso, ajudou muito na resolução. Amigos e parentes participaram e uma grande quantidade de evidências que não foram coletadas por nenhuma das investigações policiais foram debatidas. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, acho que desde o início ficou muito na cara de que o marido era o responsável pelo assassinato, só que a polícia não tinha provas o suficiente, então foi por isso que ele permaneceu tanto tempo longe da prisão, porque com certeza, se a polícia tivesse uma pista mais importante, ele seria condenado antes. O podcast também foi muito importante, isso mostra a modernidade participando de casos tão antigos, e assim a gente espera que outros casos antigos também sejam concluídos. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem, e até o próximo.